Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, segunda-feira, 22 de maio, estou aqui para mais uma análise da noite do Bitcoin e do ETH, fazendo uma atualização no mercado. E como sempre, vou trazer os pontos mais importantes desse movimento para você. Por isso, fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Começo pelo gráfico de uma hora do Bitcoin, que está sendo negociado a 26.834 dólares. Bitcoin fez pouca movimentação no dia de hoje, né? Depois do fundo que formou ontem na parte da noite, começou a se recuperar durante a madrugada e o melhor movimento foi aqui desse candle das 10 horas da manhã. Aqui teve um movimento forte, Smart Money ativado, ou seja, grandes players entraram aqui nessa operação. O volume ficou bonito demais, a gente quer ver um forte volume de fundo, é onde o Bitcoin está, né? Então mostra aqui uma tendência de fazer essa recuperação. E aí depois, após o grande candle, começou a fazer uma correção, que até agora tudo ok, porque se a gente olhar só esse movimento aqui, Bitcoin faz topo mais alto que o anterior e até agora fundo mais alto que o anterior. Com isso, nós temos uma linha de tendência de alta que a gente pode traçar assim. Então não é bom que o Bitcoin perca essa região aqui em torno de 26.778 dólares, tá? Porque perderia a linha de tendência de alta e aí é bem provável que venha visitar novamente o fundo. Mas enquanto estiver acima, pode continuar batendo aqui e continuando o seu movimento aqui em ondas ascendentes, até que chegue nessa linha azul de cima. E o que é essa linha azul? Vou colocar o gráfico de 4 horas, porque é a linha de tendência de baixa que o Bitcoin segue no gráfico de 4 horas, tá? Então eu tracei aqui essa linha azul e reparem que ele bate aqui, aí vem para o fundo, bate de novo, volta para o fundo e para a gente ficar otimista ele tem que romper essa região. E o rompimento, se for em linha reta, está na casa aqui da resistência de 27.183 dólares. Rompendo essa região, sensacional, o Bitcoin pode continuar aqui fazendo sua recuperação um pouco mais acelerado, porque já terá se livrado da mais forte resistência. E aqui para cima, como a gente verifica no indicador VPVR, tem bem menos resistência e pode fazer com que o Bitcoin acelere um pouco esse movimento de recuperação, tá bom? Fazendo análise de sentimento, vamos lá. Long short ratio caiu bastante nas últimas horas, ainda não está o ideal, está em 1,92. O Open Interest caiu um pouquinho e se mantém agora lateral. A gente precisa ver aqui long short caindo e Open Interest subindo para a gente ficar mais animado com esse movimento. Teve liquidações aqui razoáveis, nem grandes movimentos, tá? Então esse padrão aqui está bem em função dessa grande resistência que a gente está no Bitcoin. Veja só, é maior de todo o movimento. Aqui para cima muito mais tranquilo e para baixo também muito mais tranquilo. Então, por isso que esse movimento está demorando. Olhando aqui pela Binance, vejam só, vou atualizar aqui. Nesse momento, 65,73% das operações apostando no long, contra apenas 34,27% apostando no short. O mercado continua desproporcional. Por isso que eu falei que o long short ratio precisa cair para reduzir aqui os longs, né? Nos últimos minutos, vem de certa forma caindo, mas de forma bem lenta. Vem se alternando aqui, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho. Então aqui precisa voltar, aí se a gente olhar o gráfico de uma hora, quem sabe até perder essa linha de tendência de alta para estopar e liquidar essas operações e com isso voltar a se recuperar, tá? Agora, onde estão as ordens de baleias? O que as baleias esperam aqui desse movimento do Bitcoin? No momento, a gente está numa forte região vendedora, predomina aqui ó, nesse indicador o vermelho, ou seja, a força vendedora mais forte do que a força compradora. Tem ordens grandes já para baixo, na região de 26.763, na região de 26.701, mas ordens maiores ainda estão aqui a partir de 26.500 dólares, tá? Depois para baixo, 26.400, 26.300 e assim por diante. Continua com bastante suporte aqui para baixo. Então, por mais que está fazendo esse movimento aqui, caindo um pouquinho nesse momento,
é preciso ter muita potência vendedora para conseguir romper todas essas ordens abertas aqui de compra, né? Então, realmente o movimento está favorável para o Bitcoin continuar nesse fundo, continuar consolidando para quem sabe daqui se recuperar e voltar a subir. Agora, olhando o gráfico diário para concluir, Bitcoin faz hoje um pequeno candle comprador. O ideal é que rompesse o topo aqui, ó, do candle vendedor anterior, que está na casa de 27.103 dólares. Chegou a dar uma agulhada aqui nessa região, sofreu resistência e vem um pouco mais para baixo. Mas vamos ver aqui o fechamento às 21 horas como será. Fechando para cima dessa região que eu informei, sensacional, a gente pode ter uma recuperação mais forte do Bitcoin para os próximos dias, porque formará um candle mais alto que o anterior, fazendo o padrão de engolfo de alta, que é um padrão de reversão de tendência, tá bom? E agora vamos para o ETH. ETH, eu vou colocar o gráfico de 1 hora. Tem até vários traçados meus aqui, mas enfim, deixa eu remover aqui para ficar mais claro. Está voltando para a região do suporte de 1.811 dólares, e o movimento que ele tem feito é o seguinte, é dessa região para bater aqui em 1.832. Então está um movimento também bem lento, bem lateral, bastante em função aqui da grande resistência também do movimento, tá? Então aqui até a região de 1.820 dólares não será fácil, pode ficar nesse padrão um pouco mais lento. Mas segurando aqui na região de 1.811 dólares, que é o suporte, sensacional porque ainda segue uma linha de tendência de alta, que eu posso traçar assim. Está querendo perder um pouquinho essa linha, mas com esse suporte aqui ele pode voltar e se recuperar, tá? Então até agora, ao meu ver, tudo certo com o movimento. Esse candle aqui também ficou sensacional, das 10 horas da manhã, com o Smart Money ativado, ou seja, grandes players entraram aqui. Então, com certeza vai ter baleia aqui defendendo essa região de 1.808 dólares, que é o fundo desse candle. Teve grande volume também, que é o que a gente quer ver em fundo de movimento, esse grande volume. Então, tudo certo até agora. Fazendo análise de sentimento, vamos aqui. Vejam só, o movimento do ETH está mais bonito aqui, o sentimento, do que o Bitcoin. Long short ratio caiu bastante, está em 1,50, o ideal é que caia mais. O open interest está aqui subindo e nos últimos minutos está ficando lateral, o ideal é que suba mais. Teve também grandes liquidações de short, não sei se aparece na tela para vocês, mas teve bastante liquidação aqui nessa região. Então, pegando essa liquidez, ele começou a se recuperar um pouco mais forte, tudo certo. Olhando pela Binance, vejam só, long 60,05% apostando numa alta, contra 39,95% apostando na queda, no short. Então, como falei, está bem melhor do que o Bitcoin, o sentimento do ETH. Então, com essa desproporcionalidade, já perdeu aqui a linha de tendência de alta, pode dar uma agulhada aqui para baixo, pegar a liquidez e voltar a subir. Então, tudo certo também. Aí as pessoas falam, nossa, Lobo, você é muito otimista. Então, eu não sou otimista e não sou torcedor de ativo, mas eu identifico os movimentos. Se a gente está vendo aqui no curto prazo uma recuperação, fazendo topo mais alto que o anterior, fundo mais alto que o anterior, é o início de uma tendência de alta no curto prazo. Isso daqui pode se prolongar, segurando aqui nessa região, voltando a fazer topo mais alto e fundo mais alto e continuar aqui esse movimento. A gente verifica do curto prazo para o longo prazo quando há uma recuperação, tá? O que aqui numa hora está no início da recuperação, se continuar, vai para o gráfico de 4 horas. Depois, ó, o gráfico de 4 horas, o que precisa fazer? O ETH fazer um topo mais alto que esse anterior. Então, se continuar aquele movimento de 1 hora, ele vem aqui, faz um topo mais alto que os anteriores aqui e um fundo mais alto que o anterior para continuar. E isso vai se prolongar também para o gráfico diário. Então, é assim que eu vejo, por isso que eu falo o que eu vejo no gráfico. Eu não fico aqui tentando fazer previsão. E aqui no gráfico diário,
a gente percebe nos últimos dias o movimento hiperlateral, né? Sobe um pouco, cai um pouco, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, e fica aqui, ó, no padrão de consolidação de fundo, que está da região de 1.788 dólares até a região de 1.832 dólares. Então, o que não pode acontecer para continuar nessa alta? Perder 1.788 dólares. Aí sim, poderia ter uma queda mais forte. Agora, para ficar otimista aqui no gráfico diário, tem que romper essa região de 1.832 dólares. Aí sairia dessa região de fundo de consolidação para a gente pensar num movimento maior de recuperação, tá? Olhando aqui onde estão as grandes ordens, o que aqui as baleias esperam do ETH, deixa eu colocar aqui. Vejam só, começa grandes ordens aqui perto do movimento, em torno de 1.809 dólares, é aquela região que eu falei de fundo que teve o Smart Money ativado. Mais forte aqui em 1.800 dólares. E a mais forte aqui, tem várias outras, mas a mais forte aqui, mais extensa, está aqui nessa região de 1.780 dólares, bem perto daquele fundo que eu falei aqui do gráfico diário, tá? Então, assim que as baleias estão vendo, então temos bastante suporte até chegar aqui nesse fundo. Então, o que a gente vai perceber no fechamento de hoje, do candle às 21 horas, é aqui, ó, o candle de ontem. E o topo do candle de ontem, que foi um candle vendedor, está aqui na região de 1.820 dólares. Ou seja, se o ETH vier aqui e fizer um candle mais alto que esse anterior, padrão também de engolfo de alta, que é um padrão de reversão de tendência, e aí a gente pode imaginar que nos próximos dias o ETH continue a sua recuperação também, tá certo? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!